Olá, boa tarde. Hoje é dia 4 de agosto de 2017. Está começando mais um programa Fundos Imobiliários aqui pela Infomoney TV e também pelo seu Facebook. Dá uma paradinha aí, assiste o programa. Hoje tem Thiago Reis. Vamos falar sobre fundos imobiliários, claro, e o Thiago vai fazendo uma comparação entre fundos imobiliários e ações, diferente daquela que eu costumo fazer, que você já assistiu. Vai ser muito interessante. Já já, eu e o Thiago Reis aqui falando sobre fundos imobiliários. Antes eu tenho o costume de falar dos fatos relevantes e dos destaques da semana. E não é que estamos numa semana em que não houve fatos relevantes. Procurei ontem à noite nenhum fato relevante oficial enviado para a CVM para a B3. Então a gente vai direto para os nossos destaques e depois para o nosso bate-papo aqui com o Thiago. Mas já destaques eu tenho um bem legal. A consultoria Economática soltou o raio-x dos fundos imobiliários. Aproveitar até para mandar um abraço para o Inar aí, belo trabalho esse raio-x, ficou bem legal e a gente vai destacar aqui para você ver que interessante os dados que eles compilaram. Olha lá, primeiro gráfico do raio-x dos fundos imobiliários da consultoria Economática. Volume financeiro médio diário, ou seja, a negociação diária de cotas de fundos imobiliários. Depois lá de 2013, que foi o pico, chegou a negociar 26 milhões e 600 reais por dia. Agora a gente está na segunda melhor marca, 25 milhões e meio de volume diário de negociação em cotas de fundo imobiliário. O que é isso? Isso é liquidez, isso é segurança para o investidor. Quanto mais liquidez, mais fácil de comprar, mais fácil de sair, melhor a precificação. 25 milhões e 500 mil reais é muita coisa? Não, é pouca coisa, mas você vê uma evolução, e é isso que é importante. Porque lá naquele outro pico de 2013, foi o grande pico da indústria de fundos imobiliários. E agora a gente vem recuperando isso, claro, para superar. Quando a indústria tiver mais fundos, tiver mais investidores, o volume vai aumentando. Quanto mais volume, mais liquidez, bom para todo mundo. Outro dado aqui, ó. Evolução do valor de mercado dos fundos imobiliários. Está aí na sua tela, ó. Atualmente quase 29 bi e meio, valor de mercado, né? Não é o valor patrimonial, valor de mercado. Se eu pegar as cotas e multiplicar pelas suas últimas cotações, eu teria este valor de mercado. O maior valor de mercado desde 2010. Então, o mercado está em crise, 2012 foi o grande pico, olha aí, já superou em valor de mercado porque nunca parou de vir novos fundos imobiliários. Né? Não com a mesma velocidade que tinha até 2012, mas continua tendo novos IPOs, novas ofertas de fundos que já existiam e outros fundos chegando ao mercado. Então o valor de mercado vem crescendo. A gente tem cada vez mais fundos listados. Aqui um dado que eu gosto de trazer para você de tempo em tempo, vou aproveitar que a Economática fez a comparação do IFIX nominal com o IFIX real. Então, lembrando, o IFIX real é aquele descontado da inflação, considerando os efeitos da inflação. Esse gráfico azul que você vê na sua tela é o IFIX nominal. Então, quanto ele estaria, quanto ele está mesmo, sem considerar a inflação. E aí você percebe que ele supera em muito o pico de 2012 e 2013. Agora, de 2013 até hoje, teve toda a inflação do período. Então, olhando para a linha vermelha do gráfico, esse é o retorno real. Perceba que, apesar da alta do IFIX, ele ainda não superou este pico aqui, ó. Quando ajustado pela inflação, o que é isso? Ó? Valor nominal daquele pico em 2013. E se a gente considerar toda a inflação do caminho? Opa, aí a gente vem parar aqui, ó. Então, ainda não superamos o IFIX em termos reais. Considerando a inflação, ainda falta um pouquinho. Está lá, quase lá, faz tempo que está quase lá, mas ainda não foi superado. E essa última informação aqui, muito interessante, a Economática fez uma comparação dos 10 índices com melhor desempenho desde 30/12 de 2010. Por que desde essa data? Porque foi essa data de criação do IFIX. Na verdade, ele foi criado em 2012, se não me falha a memória, mas com cálculo retroativo, sendo o primeiro dia em 30/12 de 2010. Então, pega todo o período do IFIX e compara com outros índices. Estão aqui os 10 que tiveram melhor resultado, melhor retorno nesse período. Cadê o Ibovespa? O Ibovespa não aparece porque ele não está entre os 10. E aí o mais interessante a destacar é que só 2 índices
superaram o CDI nesse período. Um deles, o IFIX, o Índice de Fundos Imobiliários. O outro é o índice de BDR. O que é BDR? São recibos de ações de empresas estrangeiras negociadas aqui no Brasil, principalmente as grandes companhias americanas, mas tem empresas do mundo inteiro. Então a gente está falando, quando olha o índice de BDRs, praticamente do resultado exterior, do resultado das grandes empresas, como o Apple, como o Amazon, até Starbucks, como o Berkshire do Warren Buffett. Todas as maiores companhias americanas e do mundo são recibos de ações dessas empresas negociadas aqui. Se a gente olhar só para o que é resultado nacional, o IFIX foi o índice que melhor performou desde do finzinho de 2010 até hoje, e o único nacional que superou o CDI, ou seja, que superou o principal indicador da renda fixa. Depois você vê lá o índice do setor financeiro, ó, IFNC, o que tem lá dentro? Todos os grandes bancos, a B3, as seguradoras, a Cielo, setor financeiro como um todo. Veio abaixo um pouquinho do IFIX. E aqui nesta coluna, ó, o retorno real. O retorno real. Então, o IFIX deu 106% no período, sendo 36% acima da inflação, acima do IPCA. O CDI deu 99% no período, sendo 31,61% acima do IPCA. Aí o índice do setor financeiro, 90%, sendo 25% acima do IPCA. Depois o índice do setor de consumo, que teve ótima performance até uns 2 anos atrás, e agora de novo algumas empresas desse setor surpreendendo. 89% de retorno, sendo 25% acima do IPCA, e assim por diante. Utilidades públicas, índice valor BMF-Bovespa, esse é o índice dos papéis de segunda linha. Já ouviu falar de segunda linha, esse jargão do mercado? Tem um índice para isso. Pega as empresas que tiveram lá o maior valor de mercado, tira as 10 primeiras e a partir então da 11ª considera-se a segunda linha para fins da metodologia deste índice. Também um dos que performou um pouquinho acima da inflação. Índice de governança corporativa, vale a pena? A governança gera valor? Esse é um tema interessantíssimo, um debate muito rico de se fazer. Está aí, ó, índice de governança corporativa, um dos 10 que mais performaram no período e um pouquinho acima da inflação. Depois o ITEG, que é o índice de tag-along, companhias que concedem tag-along aos seus minoritários e aos seus preferencialistas também. Índice de energia elétrica e índice de carbono eficiente. Foram esses, então, os 10 índices que melhor performaram no período, desde dezembro de 2010 até hoje, sendo que, dentre os nacionais, só o IFIX superou o CDI. Muito bem, gostou? Discordou? Aí vem aquela polêmica. Ah, mas o IFIX é diferente do Ibovespa. Daqui a pouco a gente entra melhor nesse assunto, vai mais no detalhe. Concorda, discorda? Manda um recadinho para mim, me encontra lá na minha página do Facebook, facebook.com/Arthur V. Moraes. E quero te falar também do nosso curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, curso online que eu gravei em parceria com a Infomoney e Educação. Você acessa da onde estiver, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, via internet, assiste na sua televisão, se estiver conectado à internet, no seu celular, no seu tablet, onde você quiser. É um curso de 9 horas de conteúdo, divididos nesses 4 módulos que você vê na sua tela. No módulo 1 você vai conhecer a estrutura dos fundos imobiliários, toda a parte jurídica, toda a parte dos contratos de locação, importantíssimo para entender de onde vem o faturamento dos fundos. No módulo 2 você vai entender então como avaliar um fundo imobiliário, como encontrar aquele que melhor se adequa ao seu perfil, aquilo que você está buscando. E não é só renda, né? A gente fala também da estratégia de compra de vacância, de comprar para ter ganho de capital, mais do que a renda, pensar no ganho de capital. Se é esse o seu perfil, se é isso que você procura, tem também como fazer isso no curso. No módulo 3, uma comparação com outras classes de ativos para que você perceba como e aonde encaixa fundo imobiliário no seu portfólio de investimentos. E no último módulo, toda a parte de tributação, como apurar, como pagar imposto de renda e como fazer a declaração do imposto de renda do que se refere aos seus fundos imobiliários. Vou te mostrar como chegar até lá via site do Infomoney, ó. Aqui no site do Infomoney você já encontra Aprenda a Investir com Infomoney Cursos. Basta clicar lá e vai encontrar uma série de cursos. E mais para baixo, nosso curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Clicou aqui em Saiba Mais, tem todas as informações que você precisa. Todo o programa detalhado, como você faz para adquirir, como você faz para pagar.
E lembra que investir em educação é um dinheiro sempre muito bem investido. É um dinheiro que você deixa de gastar mal, digamos assim, investindo sem ter conhecimento e, às vezes, só de economizar uma bobagem, só de economizar uma decisão errada, o investimento na educação já está pago. Tá certo? Era esse o meu recado. E agora a gente vai conversar aqui com Thiago Reis. Obrigado, Arthur. Você estava falando de educação. Eu me lembro de uma frase. Se você pensa que a educação é cara, tente a ignorância. Tente a ignorância, exatamente. E você é um entusiasta da educação também, gosta de cursos, dá os seus cursos também de fundo imobiliário, de valuation e tudo mais. E não tem... É o melhor atalho, vamos dizer assim, né? Ao invés do investidor ficar na tentativa e erro, ele vai lá e é muito mais assertivo quando sabe o que faz, né? Com certeza. Quanto custa um curso? 500 mil? Não 500 mil, 500 ou R$1.000, né? É muito barato perto do que custa você aprender batendo cabeça por aí, né? Então, eu acho que é muito mais fácil você aprender com a experiência dos outros do que aprender com a experiência própria, né? Economiza tempo e tudo mais, né? Tempo, você já sabe o caminho, você já tem um tutor que é um especialista. Eu acho que vale a pena para tudo na vida. Thiago, você é reincidente aqui no programa, mas não nesse nosso estúdio novo. Eu tentei até resgatar a imagem, mas muita gente assistiu sua entrevista, é um sucesso a sua primeira entrevista quando a gente falou de compra de vacância. Uhum. E eu me lembro que uma hora eu te perguntei, então, por que você, que gostava de ações, num determinado momento tinha canalizado todos os esforços para fundos imobiliários, lembra disso? Sim. E aí você disse que encontrou no mercado de fundos imobiliários um mercado ainda menos eficiente, em que as oportunidades ficavam mais disponíveis do que no mercado de ações. Uhum. Tá certo? Certo. Menos gente que entendia, menos investidores olhando, né? Tinha mais dinheiro sobrando na mesa. Isso faz quase um ano. De lá para cá você lançou a Suno Research, com vasto conteúdo sobre fundo imobiliário, mini curso de fundo imobiliário. Sim, gratuito. 10 mil pessoas fizeram. 10 mil pessoas. Olha aí, 10 mil pessoas. Relatórios sobre fundos imobiliários. Quem já estava no mercado cada vez mais aprimorando o Clube FI cada vez melhor, o blog do Tetzner sempre lá, o Desmistificando o Fundo Imobiliário, cada vez o Rodrigo com os relatórios dele sensacionais, Eleven Financial cobrindo o fundo imobiliário, What's Call, corretoras que voltaram ou que começaram a cobrir fundos imobiliários, a própria XP lançou agora um novo relatório de fundos imobiliários bem interessante. Nem um ano para cá. Ainda o mercado é menos eficiente, quer dizer, agora já tem mais eficiência nesse mercado? Está mais difícil achar as oportunidades ou não? Eu acho que ele está um pouco mais eficiente, por um lado. Por outro, ainda existe aliás, ainda não, se exacerbou um efeito manada em alguns casos. Algumas casas promovem um ou outro caso e vem um efeito manada, um fluxo especulativo muitas vezes sem fundamento. Então, por um lado, eu acho que ficou mais eficiente na média, mas ainda tem esse fluxo especulativo sem fundamento que volta e meia jogam os preços para patamares que são desconexos da realidade. Isso vai existir sempre, né? Eu acho que... Em qualquer mercado? Concordo? Não, em mercados ilíquidos. Em mercados ilíquidos e mercados... A partir do momento que você começa a ter liquidez e você permite o short sell, né, em que vem o smart money, que faz pesquisa, que vende a descoberto e que permite levar rapidamente aquele preço a um patamar mais rápido. Os arbitradores. Os arbitradores, né? Esses caras aí, eles são tubarões que vão morder as sardinhas. E esse público ainda não está presente em fundos imobiliários, até por uma questão regulatória que não é permitido alugar para vender ainda. Não sei se isso aí está na pauta da CVM, mas isso é algo que poderia acabar com esse fluxo especulativo. Para quem não está habituado com esse que é o short sell, quer dizer, a bolsa é um caminho de mão dupla. Eu posso, se eu acho que um ativo vai valorizar, eu posso comprar hoje para vender ele mais caro. Mas se eu entendo que algum ativo vai desvalorizar, eu posso vender ele hoje, esperar a desvalorização e comprar mais barato. Tanto faz. O importa é que eu vendi mais caro do que comprei, tanto faz por onde eu comecei, né? E no mercado de fundos imobiliários isso só é possível se você fizer dentro do mesmo dia. Vender hoje e comprar ainda hoje. Porque não há o serviço de aluguel de ativos para fundos imobiliários.
Então, no mercado de ações, não só no mercado de ações, eu posso alugar um ativo que eu não tenha e eu fico vendido 2, 3, um mês, quanto tempo eu quiser nele. No mercado de fundos imobiliários não tem essa possibilidade de alugar cotas de fundos imobiliários. A questão ela não é regulatória, Thiago, a questão ela é tributária. Então depende mais da Receita Federal achar uma saída para isso do que a CVM. Seria possível, como o sistema todo já existe, a B3 tem todo o serviço andando, funcionando para a Bolsa, para as ações, mas tem uma dificuldade em relação à tributação dos fundos imobiliários e por isso que ainda não aconteceu. Mas eu acredito que um dia consigam desatar esse nó e aí sim, podendo operar vendido no mercado de fundos imobiliários, aquela situação que às vezes a gente vê um fundo está 1,5 vezes o valor patrimonial. Pô, alguém vai falar, na minha opinião, está caro, eu vou ficar vendido. E isso ajudaria, viria o arbitrador para trazer a preço de mercado, vamos dizer assim, né? Exatamente. E eu vi assim um fluxo especulativo em alguns, não foi só em um papel não. BC Fund, o FEX, eram papéis que já mostravam problemas e eu vi um certo efeito manada naquele papel e obviamente a realidade no final prevalece e Sim. Esses fundos aí caíram 10, 15%, que é bastante para um fundo imobiliário. Né? Sim. Quer dizer, tem mais gente interessada, tem mais gente lendo, mas também tem um pessoal muito afoito aí. Isso. Talvez não tenha entendido ainda a dinâmica bem do produto fundo imobiliário. Né? Exato. Acho que assim, um ano atrás, existiam, até a gente vai mostrar os gráficos aí, existiam por volta de 85 mil pessoas e hoje são 97 mil. Eu acho que os 85 mil lá de trás, na média, eram pessoas, vamos dizer assim, mais experientes e vai entrando o pessoal menos maduro. Obviamente que esse pessoal vai bater cabeça, por isso Sim. que é bom se informar, fazer o seu curso, fazer o meu mini curso, que é gratuito lá. E eu acho que você consegue aprender rapidamente e não vai bater cabeça nesse tipo de coisa. Exatamente. Falando nisso, você trouxe um material e o primeiro é justamente para falar dessa questão dos investidores, né? E depois a gente vai fazer um comparativo de alguns setores, né? Mas conta pra gente, pode pôr na tela, Lucas. Vê se você... Esse gráfico aí é muito interessante, porque é a evolução do número de investidores em fundos imobiliários na Bolsa de São Paulo, né? Na B3. E a gente pode ver lá que começa em 2010, tinha por volta de 10 mil investidores, era um público bem pequeno, e de repente, de 2010 até 2012, e daí tem ali uma parede, né? Que isso aí foi o lançamento do BBPO11, o BB Progressivo 2. Isso, que daí foi a gerentada do Banco do Brasil, promovendo na base de correntistas do Banco do Brasil, e entraram acho que 20, 30 mil pessoas, praticamente dobrou, ou aumentou 50% em um mês, assim, em um dia, na verdade. Então, você vê ali que chegou a bater 110 mil investidores em fundos imobiliários por volta de maio, março, janeiro de 2013. Eu acho que muitos desses investidores eles foram seduzidos pela alta valorização que tinha apresentado os fundos imobiliários nos anos de 2011 e 2012, por conta da queda de juros. Selic, né? A 7,25, né? A forceps, lógico, né? Não foi uma baixa sustentável da Selic, tanto que depois teve que ser subida. Praticamente dobrou, né? Acho que dobrou, praticamente dobrou, obviamente pós-eleição. Isso aí fez com que o pessoal, a turma do Oba-Oba, levasse um choque de realidade, porque eles compraram lá em 2013 esperando ganhar 50% ao ano, e obviamente isso não ocorreu. É uma espécie de, vamos dizer assim, uma bolha .com que aconteceu na versão brasileira. Qual é a única forma de ganhar dinheiro fácil que você escreveu esses dias na rede social? Né? O único dinheiro fácil é vender promessas de dinheiro fácil. E eu acho que muita gente caiu nessa sedução lá em 2013, compraram fundos imobiliários sem saber muito o que era. Né? E acho que esse pessoal foi vendendo as suas cotas ao longo do tempo. Então, se a gente botar o gráfico novamente, a gente pode ver que caiu de 100 e poucos mil. 105 na máxima para uns 89 mil aqui na... 89? Eu tinha 85 na cabeça, mas tudo bem. E essa linha tracejada em vermelho
É justamente a data que eu vim aqui ano passado. Isso. E você estava apresentando um dos seus primeiros... Foi o terceiro programa. Um dos seus primeiros programas. Eu estava iniciando com a Suno Research. Nós somos uma empresa que dá uma atenção especial para o fundo imobiliário. A gente acha que para o investidor que busca renda é um excelente ativo, né? Paga mensalmente, paga um yield na média acima, um dividend yield, né? Ou seja, a relação entre o que ela paga de dividendos e o preço da cota, é um dos melhores yields do mundo, né? É difícil encontrar 8%, 9% de yield em outros países do mundo. O Dow Jones deve ser na casa de 2% e 3%, a Bovespa perto de 4%. Lógico, tem ações que pagam mais, mas na média você tem os fundos imobiliários pagando aí entre 8%, na casa de 8%, que é um yield muito bom num setor que é perene, né? Imóveis, eu acho que vão existir para sempre. Se você for para Roma, você vai ver que existem imóveis em frente ao Coliseu e imagino que aquele imóvel deva estar lá faz alguns milhares de anos. Lógico, deve ter sido retrofitado no meio do caminho, Sim. mas imóvel é uma coisa que é difícil você imaginar sendo disrupted, né? Sendo disruptado, como dizem por aí. E não tem dívida. Então, você está investindo num setor perene, num setor que tem um dividend yield interessante e sem alavancagem, que é um risco adicional que existe se você investe em imóveis, principalmente fora do Brasil, que tem essa cultura, né, de você financiar os imóveis. Tanto os REITs americanos é na casa de 50%. Você compra um portfólio de imóveis dentro de um REIT, 50% deles está sendo, na média, financiado com dívida. Obviamente, se vem uma crise, a dívida fica, o valor do imóvel cai e muitas vezes você pode perder tudo que você tem. Foi o que aconteceu com a General Growth, que era uma das maiores operadoras de shopping nos Estados Unidos em 2008, na crise de 2008, 2007 e tal. E essa linha tracejada representa o momento que nós começamos e eu fico muito feliz que até então eram apenas trevas. Né? Mas era uma linha claramente com tendência de baixa. E desde então o mercado voltou a crescer. É difícil atribuir o quanto que somos nós da Suno, quanto que é o Arthur, quanto que são os meninos do Clube FI, quanto que é o Desmistificando, quanto que é o Tessner. Mas eu acho que existe um esforço maior de conscientização Sem dúvida. das pessoas, né? Nosso curso, já falei, 10 mil pessoas fizeram. Uma parte deve ter se convencido. Eu sei que tem gente que já fez seu curso, que me procurou e falou, comecei a investir por causa do curso do Arthur. Tem gente que também começou a investir depois de fazer o nosso curso, que é gratuito. Então, esse processo educativo, eu acho que gera uma certa confiança para o camarada investir. E eu acho que é muito mais inteligente investir em fundos imobiliários do que investir em imóveis. A gente pode falar das vantagens que certamente todo mundo aqui já ouviu falar uma outra vez. Você tem isenção tributária, você pode comprar tickets pequenos, você pode diversificar. Com 100 mil reais você compra quantos fundos você quiser, você compra 30 propriedades se você quiser. Enfim, lógico, tem desvantagens. O controle da propriedade não é seu, então você não pode ir reformar, você não pode morar lá. Até seria bom, né? Você compraria o BBVJ ali a 5 mil reais um metro quadrado. Eu gostaria de comprar um pedaço lá e falar, essa cota aqui eu quero esse andar para mim, eu vou morar aí. Não é possível. Essa é uma das desvantagens de fundos imobiliários. Mas eu acho que, na média, é uma boa alternativa para quem busca renda e quem gosta do setor imobiliário. E essa linha aí mostra uma certa evolução. Então, saímos das trevas e voltamos a crescer. E eu torço para que seja um crescimento sustentável, porque agora é um crescimento baseado em educação e não em oba-oba. Claro, os juros vêm caindo também, mas os juros vêm caindo agora. E como você bem tracejou aí, todo mês começou a aumentar o número de investidores, e isso com um trabalho forte de educação. Né? Lógico. É difícil atribuir a si mesmo tudo isso. Lógico que não. Seria idiotice falar isso. Existem fatores externos, né? A queda dos juros, uma volta dos IPOs, da confiança das pessoas. Os IPOs são reflexo da confiança dos investidores. A queda da taxa de juros, eu acho que na pessoa física ela começa a perceber depois que cai, né? Porque o investidor institucional ele já percebe... Antecipa o movimento. Já antecipa o movimento, né? Ele já vê as taxas futuras caindo. A pessoa física, muitas vezes, ela só vê o rendimento do mês anterior e daí que ela se toca e começa a ir atrás de outras formas de renda. A queda de juros, acho que tem ajudado a empurrar mais gente, meio que a forceps, assim.
E eu acho que vai ter cada vez mais gente, porque caiu abaixo de 10, né? Agora. E a tendência é ir para, não sei, 7, 8, é quanto os economistas que mais acertam têm planejado. Dessa vez, a taxa se mantém baixa? Eu acho que sim. Vamos ver. Eu acho que tem muito estoque na economia. Né? Eu não sou economista, mas eu posso falar o porquê que eu acredito que vai se manter. Existe uma ociosidade na economia como um todo muito grande. Né? A produção industrial, a utilização da indústria está muito baixa. Existe muito desempregado, infelizmente, no Brasil. Existem muitos imóveis vagos no Brasil. Então, a oferta e demanda, que é o que gera inflação, eu acho que temos bastante oferta em todos os frontes da economia. Então, acho que a inflação... Vai demorar para ter pressão inflacionária. Eu acho que vai demorar para ter uma pressão inflacionária e isso aí vai desaguar em juros mais baixos por pelo menos um bom tempo aí. E como você falou, isso força o investidor individual, a pessoa física, a começar a dar os primeiros passos na renda variável. Ele começa a achar que a renda fixa dele, opa, e agora não rende mais, né? E aí ele dá os primeiros passos em renda variável. E muitas vezes esse primeiro passo é dado via fundos imobiliários. Né? Infelizmente, muitas vezes as pessoas começam pela ação mais arriscada ou pelas ações mais arriscadas, que infelizmente são os blue chips. Petrobras, Eletrobras, que são nomes conhecidos, a Vale, que são empresas até algumas delas saudáveis, só que são cíclicas. Né? Então, a Vale do Rio Doce caiu em relação ao topo, foi de acho que R$40 para R$6, entendeu? Então, a pessoa física que entra no mercado de capitais, muitas vezes ela entra pelos nomes mais conhecidos, que são nomes muito voláteis no Brasil. Eu acho que o fundo imobiliário deveria ser o primeiro passo. Não sei se para muita gente, mas deveria ser. Por quê? Porque, primeiro, que é renda variável, então o cara já vai se acostumando à renda variável. Tem o dividendo mensal, então o cara começa a perceber como é que funciona o processo de construir um patrimônio, né? E, então, o dividendo mensal, ele dá uma acalmada nos ânimos do cara. Menos volatilidade, inclusive, nas cotas. E isso que eu ia terminar falando isso, que é 1/3 da volatilidade do Ibovespa. Os fundos imobiliários, o IFIX, ele tem 1/3 da volatilidade que tem o Ibovespa. Então, por exemplo, no dia do pânico, no dia 18 de maio, que foi o dia após delação... Teve o circuit breaker, o Ibovespa chegou a cair 10%. Chegou a cair até 15%. E o IFIX caiu 3%, que é triste, é ruim. Mas o pior dia da história que eu vi de FIIs, eu não me lembro, pode ter caído mais, eu não me lembro. Foi uma queda de 3%. Foi uma queda de 3%. Eu consigo viver com isso. No pior dia perder 3%, né, e os dividendos praticamente ficaram inalterados de lá para cá. Então, para o investidor de renda, até aproveitou aquele dia. Verdade. Obviamente que ações teve mais volatilidade, então deu mais para o cara aproveitar e investir em ações naquele dia. Nós, naquele dia, falamos, camarada, hoje não é dia de fundo imobiliário, hoje é dia de ações, porque vai cair mais. Simples assim. E eu acho que fundos imobiliários é uma boa alternativa para quem quer começar a investir em renda variável. Agora você trouxe, dando sequência no material, e uma coisa que me chama a atenção é o seguinte. Alguém que não investe ainda nem em ações, nem em fundos imobiliários, essa pessoa ele pode investir em imóveis, pode investir num negócio próprio, numa franquia e tal. E muitas vezes ele não tem fundo imobiliário porque ele pensa, isso tem que ter um investimento em bolsa, eu não entendo de bolsa, eu tenho medo de bolsa e tal. Eu até consigo entender, então, alguém que tem imóveis e que ainda resiste a investir em fundos imobiliários. Quantas pessoas têm flats e alguns, claro, se dão bem, têm bons investimentos, quantos têm dor de cabeça investindo direto em flat e tem medo de investir em fundo imobiliário? Ok, eu consigo compreender. Agora, quem já investe no mercado de ações e fala não tem interesse em investir em fundo imobiliário, isso eu não consigo entender, porque ele já conhece o ambiente de bolsa, já sabe lidar com a volatilidade de bolsa e não olha para o mercado de fundos imobiliários. E aí você trouxe uma comparação, então eu queria que você começasse a falar dessa comparação e daqui a pouco a gente põe os gráficos aí, ou se você quiser a gente põe o gráfico. Eu fiz uma comparação de como seria o desempenho, na verdade não como seria, de como foi o desempenho de ativos imobiliários listados em 2 veículos diferentes. Em fundos imobiliários, dentro de uma estrutura de fundos imobiliários e dentro de uma estrutura de companhia aberta. Certo. Né? Lá em 2007, 2008, várias empresas do setor de shoppings abriram capital e ao longo desse tempo também, de lá para cá, algumas empresas do setor de properties
também abriram capital, né? A BR Properties, que é uma empresa que abriu capital. A Cirela Commercial Properties foi um spin-off da Cirela. Né? Esses ativos ficavam dentro da construtora Cirela, é algo até meio raro, né? Você ter ativos imobiliários. Tem a EZTEC que tem o EZ Tower, mas fora isso não tem muito. As construtoras elas não são properties, elas são focadas no desenvolvimento, comprar terreno, construir e vender. Né? E também depois a São Carlos, que é uma empresa antiga, começou com os imóveis lá da Lojas Americanas. Acho que hoje não tem quase nada de imóvel da Lojas Americanas, é uma estrutura totalmente diferente da Lojas Americanas, são imóveis, lajes corporativas no Rio, São Paulo. Enfim, a gente fez um comparativo. O que é melhor? Você investir em imóveis dentro de uma estrutura de fundo imobiliário ou investindo dentro de uma estrutura de companhia aberta? E existem vantagens e desvantagens nos dois casos. Mas, na hora que você analisa o retorno histórico, fica bem claro e evidente de que os fundos imobiliários foi uma melhor escolha de você ter investido. Se você quer, quero ter, eu não gosto de investir em imóveis, eu particularmente não tenho imóveis na minha carteira, eu tenho muitos fundos imobiliários, mas não tenho imóveis. Vamos decidir investir em imóveis. O que é melhor? Comprar uma empresa de capital aberto? Ações de uma empresa negociada na bolsa que investe em imóveis ou comprar cotas de um fundo imobiliário. Exatamente. E vamos ver o desempenho aí. Desculpa, eu queria só deixar claro para quem está assistindo, quando você fala uma empresa de properties, você até diferenciou, não é a construtora, então é aquela que compra para renda, né? Compra para renda, lajes corporativas. Ou ela mesmo constrói e tal, mas ao invés de vender, ela retém para alugar e ter renda, que é o que a maioria dos fundos imobiliários fazem. Né? Então essa é a ideia da companhia de properties. Isso. Não é o cara que é a construtora que constrói e vende, e sim aquele que retém e aluga, né? Vamos lá, aqui que tem esse monte de E a gente pode botar no gráfico ali, né? Assim, a gente tentou discriminar um pouco aqui, mas está difícil, assim, as cores atrapalham. Mas basicamente assim, a gente separou em azul e em vermelho, né? Tons de azul e tons de vermelho. E aqui, em tons de azul, são os 3 maiores fundos imobiliários que detêm lajes no Brasil, que é o fundo da Quineia, o BC Fund e o HGRE. Né, até já entrevistou os gestores desses fundos aí, aqui. Então você vê que os fundos imobiliários, a gente escolheu essa data aqui, dezembro de 2010, que é a data da fundação do último fundo imobiliário que foi lançado. Né? Assim, qual foi a data que tem esses 6 ativos cotação? Né? Foi aqui em dezembro de 2010, se não me engano, foi o Quineia. O KNRI11. Isso. E você vê que em tons de azul ganha destaque ali, todos com desempenho superior às empresas de properties. Enquanto as empresas de properties, em vermelho ali, estão todas abaixo. Né? Então, fica bem claro, Arthur, que o desempenho... se você pretende investir no setor imobiliário, pelo menos no passado, foi melhor você ter investido em empresas, em fundos imobiliários e não em empresas listadas, no caso de properties. Aqui o desempenho dos 3 maiores fundos imobiliários, que são fundos que têm patrimônio de mais de 1 bilhão, né? E aqui das companhias abertas de properties. Certo? Certo. Então, visivelmente uma vantagem para os fundos imobiliários. Se a gente for fazer uma média, as empresas devem ter subido aí uns 10%, 15%, enquanto os fundos eles mais do que dobraram nesse período. E daí, a gente pode olhar o próximo gráfico e depois falar como que a gente chegou nessa conclusão. Aqui a mesma coisa a gente fez para as empresas de shopping. Certo. Né? A gente pegou o HGBS, que é o maior fundo imobiliário de shoppings. Também tem um patrimônio maior de 1 bilhão. Tem 6, acho que 8 shoppings. 8 shoppings dentro dele. O Parque Dom Pedro, né? O maior shopping do Brasil. E o SHPH, que é o shopping Pátio Higienópolis, que é um ativo muito bom, né? E a mesma coisa, os tons de vermelho representam as empresas listadas, a Multiplan, a BR Malls e Iguatemi. Todas essas empresas muito respeitadas e admiradas aí na comunidade do mercado financeiro. E o que a gente vê é o mesmo padrão. São os fundos imobiliários superando o desempenho das empresas listadas. E por que isso acontece? Esse porquê você vai me falar daqui a pouquinho, que a gente vai fazer um intervalinho, tá certo? Então, daqui a pouquinho você vai entender por que essa diferença de performance. Já, 1 minutinho.
Muito bem, de volta aqui com o programa Fundos Imobiliários pela Infomoney TV e hoje conversando com o Thiago Reis. O Thiago estava falando agora, mostrando gráficos que os maiores fundos imobiliários do setor de shoppings e do setor de lajes corporativas performaram melhor do que as companhias, as ações das companhias abertas listadas na Bolsa que atuam no mesmo segmento. Então é legal porque muitas vezes eu já fiz essa comparação do IFIX com o Ibovespa. E aí vem aquele negócio, mas o Ibovespa tem outras empresas no meio, o IFIX tem vários setores no meio. Você foi lá e fez um recorte setor por setor e dos dois principais setores, talvez, do mercado de fundos imobiliários. Já vimos que os fundos imobiliários performaram melhor. Por quê? Você tem hipóteses disso? Por que os fundos imobiliários teriam sido melhores? Eu separo em duas razões. Né? A primeira é uma razão, vamos dizer assim, de estrutura. Né? O custo de manter uma companhia aberta é muito grande. Né? Porque existe a receita dessas empresas, né? Do aluguel, o Iguatemi, o Multiplan, essas empresas recebem as receitas. Que é muito maior do que a receita desses fundos. Que é muito maior que a receita desses fundos. Também tem mais acionistas, vamos lembrar disso. Tem que dividir, é um bolo maior dividido em mais pedaços. Mais patrimônio, mais ativos e tal. Eles não têm, essas empresas não têm um patrimônio de 1 bilhão, têm patrimônios muito maiores. Muito maior, 15 bi, 10 bi. O maior fundo do Brasil acho que tem 2, 3 bi. Mas enfim, manter uma empresa companhia aberta é muito caro, porque você recebe a receita, você tem que tirar os impostos, que no Brasil não são poucos. Coisa que não tem dentro do fundo imobiliário, né? O instrumento não tem a tributação lá dentro, né? Então você tem uma tributação na receita, ISS, todas essas coisas que Brasília inventa. Daí depois você tem os custos operacionais daquela empresa, o salário do diretor, o gerente de marketing, todo mundo da empresa, né? O SG&A, né? Diretoria grande, diretoria de RI, diretorias que muitas vezes são caras, né? Assim, a BR Malls no passado já teve acionista questionando os custos da diretoria. Conselheiro, e não só conselheiro, o estagiário, todo mundo está dentro daquele custo lá, diretor financeiro, ou de financeiro, marketing, desenvolvimento, tem que mandar gente para Nova York para tentar convencer uma marca a vir para o Brasil, para alugar um imóvel seu. Alugar um imóvel seu. Você não quer vir para o Brasil conhecer e tal, aqui tem um mercado de 200 milhões de consumidores, venha para São Paulo, venha no nosso shopping. Isso aí você tem que ficar mandando para cima e para baixo esse pessoal. Isso está dentro dessa estrutura aqui. Você tem juros, né, que é a despesa financeira. Essas empresas elas usam muita dívida para alavancar. E depois tem de novo o governo. O governo morde em cima e morde embaixo, morde no lucro novamente. E olha que curioso, depois a gente pode entrar nessa segunda parte. Sobra esse dinheiro, e a sobra é muito menor do que o que sobra no fundo imobiliário. Né? Assim, o fundo imobiliário ele tem uma estrutura muito mais leve. Ele recebe o aluguel, tem a taxa de administração, que é por volta de 5% a 10% do fluxo, depende de cada fundo e tal. É óbvio, quando a vacância aumenta, esse fluxo, infelizmente, aumenta em relação à renda, né? Porque a taxa é fixa, se o faturamento cai, ela acaba... Eu acho que na média devia ser mais alinhado com o faturamento, na minha opinião. Não foi construído assim, mas é difícil mudar agora. Os que estão alinhados aí pelo valor de mercado... Já começa um alinhamento um pouquinho melhor. Isso. Né? E daí você tem a receita, você tem esse custo que eu acho baixo, até 5%, 10%, é o justo. Né? E 90% toma, acionista, é seu, faça o que você quiser com ele. Então, na hora que você faz essa comparação com as empresas, o fundo imobiliário do fluxo, 90% vai para o acionista, para o cotista, aqui vai chegar a 10%, 15%, 20%. Então, é uma estrutura muito mais leve, a estrutura de fundo imobiliário. E daí tem um segundo ponto. O dinheiro que sobra no fundo imobiliário é de quem? Do cotista. É do cotista. O dinheiro que sobra da empresa... é da companhia. É da companhia e quem vai decidir é o conselho. E eu acho que, na média, o investidor consegue investir melhor do que foram os conselhos das empresas de capital aberto. Eu até faço uma brincadeira, assim, quem investe em fundo imobiliário está apostando em si mesmo, porque é você que vai alocar a sobra de dinheiro. Quem investe numa empresa listada está apostando na empresa. Eu prefiro, na média, apostar em mim do que apostar... Você prefere o dinheiro no seu bolso do que em reservas de lucros da companhia? Eu prefiro, porque basta olhar aí o gráfico. Né? Quer dizer,
para a gente deixar bem claro, todo mundo no mesmo patamar. Do lucro líquido, um fundo imobiliário ele é obrigado por lei a distribuir 95%. Então a distribuição de rendimentos, tudo que sobrou de lucro, praticamente é entregue para o cotista, vai para o bolso do cotista, certo? E numa companhia aberta, quanto que é obrigatório distribuir para o acionista? O que estiver no estatuto. 25% ou o que estiver no estatuto. Isso. Então, pode ser que o estatuto diga que distribui 10%. Pode ser que o estatuto não diga nada e vá distribuir 25%. Tem companhias que distribuem mais? Tem. Mas é uma prerrogativa, então, da companhia reter esse lucro para reinvestir na empresa. E no fundo imobiliário, o cotista recebe o dinheiro. Se ele quiser reinvestir, ele vai lá e compra mais cotas. Se ele não quiser, ele dá outra destinação para o dinheiro. Então, aí que a gente fala, melhor o dinheiro no seu bolso e você toma a decisão do que o conselho da companhia, é isso? Eu acredito que na média sim. E basta você ver, desde que as empresas abriram capital, a maior parte delas fez os projetos que eu acho que na média foram ruins, foram destrutivos de valor, né? Pega quase todas as empresas, pega o que elas entregaram, que elas construíram de projetos novos de lá para cá. Eu acho que as expansões dos projetos antigos foram bem feitas. Mas os projetos novos, com poucas exceções, o Iguatemi JK foi um bom negócio, mas é uma exceção, na média, as empresas tomaram uma decisão com dinheiro do acionista, uma decisão que não foi a melhor para o acionista. Teria sido melhor ele ter comprado cotas de qualquer fundo imobiliário. Basta você ver o desempenho, né, as ações. O que seria melhor? Lá em 2010, você receber um cheque todo mês do Parque Dom Pedro e comprar mais cotas do Parque Dom Pedro, ou ter deixado na mão da Multiplan, que é uma boa empresa, hein? Não estou criticando a Multiplan, talvez seja a melhor empresa do setor. Talvez seja a melhor de desempenho aí, às vezes é meio difícil de ver, a melhor em desempenho. A melhor em desempenho foi a Multiplan, né? A Multiplan é o benchmark e é daí para baixo o retorno das outras. E né? Quer dizer, um shopping que é administrado por ela, isso performou melhor do que a companhia toda? Na verdade, o Parque Dom Pedro ele é da Sonai Sierra. Administrado pela Sonai Sierra. Que é a empresa que tem a menor venda por metro quadrado do setor entre as empresas listadas. E o Parque Dom Pedro ele vende abaixo da média da Sonai Sierra. Ou seja, a Sonai Sierra que vende menos, o Parque Dom Pedro é um prédio que vende abaixo da média do portfólio e esse empreendimento sozinho performou melhor do que a melhor empresa que é a Multiplan. Olha como as coisas estão invertidas, né? Na minha opinião, é porque a estrutura de fundos imobiliários ela é muito leve. Muito mais enxuta. Muito mais eficiente. E claro que o administrador ele vai ter uma importância aí. Semana passada a gente falou disso aqui. Um imóvel sozinho não se aluga nem se mantém. Ter um bom administrador ele gera valor, um administrador ruim destrói valor, como você falou. Mas ainda assim a estrutura, eu diria assim, ela é leve no sentido dos custos, mas ela é pesada no sentido do controle do custo de agência, né? O administrador ele não tem tanta liberdade como tem o conselheiro de uma companhia aberta. Nas ações, eu tomo decisão, o que eu vou investir, o que eu vou fazer e pronto, né? E num fundo imobiliário, a gente já deu vários exemplos aqui. O Ricardo Orihuela teve aqui, o Felipe teve aqui, falando de questões em que os cotistas conseguiram interferir em decisões dos administradores de fundos imobiliários. Então, a estrutura é leve no ponto de vista de custos e tributação, então nem se fala, super leve. Agora, no ponto de vista da gestão, o cotista ele consegue exercer uma influência muito maior dentro do fundo imobiliário. Né? Ah, com certeza. Acho que isso aí, quem foi no nosso evento lá atrás, pode ver a conversa com o Orihuela. Não falamos do congresso, né? Teve um congresso de fundos imobiliários, que mês que foi? Em maio. Foi em abril, acho. Foi lá no começo de abril. Teremos ano que vem, também. Tomara que você esteja lá presente novamente. Assim espero. Eu acho que o primeiro evento no Brasil, né, a respeito. Não sei se a gente foge um pouco do assunto aqui, já emenda esse outro assunto, mas a gente ficou muito feliz de ter organizado, ter contado com a ajuda de investidores, profissionais do mercado, a imprensa, clientes. Acho que foi uma experiência bem bacana. É mais um caminho que a gente falava no começo aqui do programa da educação do investidor e do mercado todo. Né? A gente também está aprendendo, né, Thiago? Ah, lógico. Todo dia, todo né? Todo dia. Bom, muito interessante, muito legal essa provocação, esse estudo. Isso é aprender, é se questionar, é buscar explicações. Então, isso é importantíssimo. Mas você é analista, né? E já que você é analista, eu não vou deixar passar a oportunidade
de saber se você tem recomendações para a nossa audiência. Quer dizer, o que comprar, o que vender, qual é o fundo que está bom para comprar, se tem algum fundo que é melhor vender. Você trouxe recomendações para a gente? A gente pode falar. Eu gosto, por exemplo, do HGJH. Eu acho que é um empreendimento único em São Paulo. Ele é quase que um clube de family offices das grandes famílias aí de São Paulo. Que é o fundo do Credit Suisse, que tem 2 imóveis aqui em São Paulo. Isso, né? 2 imóveis, mas o grosso, assim, 80% está num imóvel, que é o Platinum. Tem o Platinum e o Millennium, se não me engano, é o Platinum, que é um fundo que fica localizado na Rua Amauri. Tem em cima um heliponto, um dos mais movimentados do Brasil e, por consequência, do mundo. Né? São Paulo é a segunda cidade que mais tem movimentação de helicópteros, né? Só perde para Nova York. E embaixo você tem um restaurante muito conhecido, muito caro, né? O Paride. E nas lajes corporativas você tem esses family offices, algumas gestoras de investimento bem conhecidas, localizados no coração do Itaim, próximo à Faria Lima, né? Numa rua que tem um certo prestígio. Eu gosto muito desse fundo, eu acho que negociado a R$16 mil por metro quadrado não é a maior barganha do mundo, mas é um ativo muito seguro, muito sólido, num preço abaixo do que deveria custar. Esse é um fundo que eu gosto. Ele, ao longo da crise, performou com uma vacância metade da vacância de São Paulo, ou seja, mostra uma certa resiliência. Né? Ativos de qualidade têm essa característica, eles atraem inquilinos, né? Então é mais difícil você perder e é mais fácil você conquistar. Então esse é um fundo que a gente gosta. Existem outros fundos, a gente pode falar do Jardim, eu acho que é um shopping interessante, né? Pelo menos... Shopping Jardim Sul. O Jardim Sul. Ele tem um yield acima da média da categoria de shoppings. E acho que tem algumas coisas acontecendo no entorno que podem até melhorar. Eu acredito que está ficando cada vez mais claro que o shopping que abre na frente não é necessariamente um concorrente, ajuda a criar um cluster na região, ou seja, fortalece a região e paga um yield interessante. Obviamente tem algumas coisas que você tem que botar na conta, tem uma reforma que vai ter que ser feita, existe uma dívida com a BR Mall, você tem que botar tudo isso na conta na hora de fazer seu valuation. Mesmo assim você chega num yield acima da média de shopping para uma propriedade em São Paulo. E eu acho que é muito interessante falar de shopping em São Paulo, porque a vacância de shopping em São Paulo ela se manteve muito baixa ao longo da crise. Se escreveu muito da sobreoferta que existiu de shoppings no Brasil, mas me parece que em cidades como São Paulo e o Rio, não teve essa sobreoferta. Né? Não tem, você vai nos shoppings em São Paulo, não tem vacâncias, shoppings com 30%, 40% de vacância, como existem em outras cidades do Brasil. Eu li que em Criciúma tem shopping com 40%. Né? No interior do Brasil se criou uma sobreoferta. Em São Paulo, é difícil você ir numa região que o shopping esteja, pelo menos os lojistas, com uma vacância em lojas. Né? Então, eu acho que é um shopping que tem um perfil interessante para o investidor de longo prazo. E assim, para terminar e voltando a pensar naquela sua comparação ações e fundos imobiliários, eu, pelo menos, sempre digo que não é uma questão de um ser melhor do que o outro, mas que cabe no portfólio de todo mundo. Quem já tem ações, isso que eu falava na abertura, quem já tem ações deveria prestar atenção nos fundos imobiliários e incluir fundo imobiliário no seu portfólio. Né? Juntar as duas coisas é melhor do que isoladamente ter uma só, principalmente do que ter só ações. Né? Não sei se você concorda com essa visão. Eu concordo plenamente. Eu acho que é da cultura do brasileiro ter que ser essa coisa um ou outro. Ou é Corinthians, ou é Palmeiras. Eu quero o melhor investimento. Não é assim, né? Ou é Flamengo, ou é Vasco. Não, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Eu acho que não são conflitantes. Eu acho que às vezes existem momentos melhor para um ou para outro. Eu acho que no final de 2014, em que os fundos imobiliários tinham dado uma queda, se você for ver o gráfico aí, não sei se a gente consegue colocar o gráfico na tela, a gente consegue perceber que no final de 2014 estava tudo meio embolado ali. Estava tudo meio embolado e, de repente, os fundos imobiliários eles disparam. Né? Então, as coisas estavam mandando meio juntas e, de repente, disparam. Eu acho que, naquele momento, os fundos imobiliários eles estavam mais baratos para comprar. Então, eu acho que aquele momento era de fundos imobiliários.
vai ter alguma hora, e eu acho que essa hora já se aproxima, que ações começam a ficar interessantes. Mas o investidor que bota dinheiro todo mês pode comprar a melhor oportunidade. Hoje a oportunidade está em fundo imobiliário, vamos alocar em fundo imobiliário. A oportunidade está em ações, agora o mercado mudou, está em ações, vamos aportar em ações, mas não necessariamente você vende aqueles fundos imobiliários que você comprou anteriormente. E ao longo do tempo você vai construindo uma carteira que vai te dando fluxos de renda, que ela se torna diversificada. Você não compra uma carteira diversificada, você está comprando 2 ou 3 ações por mês, mas ao longo do tempo você vai tendo fontes de renda que são de origens diversificadas. E não são só fundos imobiliários, eu acho que BDR talvez seja interessante para quem gosta de renda. Existem aqueles FIPS, que tem, eu não sou um especialista em FIPS, mas na nossa equipe tem gente que é especialista nisso, tem gente que gosta. Então, eu acho que o investidor de renda... Diversificar, ainda mais com a taxa de juros em queda, agora cada vez mais a gente precisa de portfólios e bem diversificados. Né? É isso, eu concordo com tudo o que você disse. Fenomenal. Muito obrigado mais uma vez, espero que volte mais e mais vezes. Muito feliz de contar com você aqui novamente e espero que a gente volte aqui daqui a um ano falando, ó, já são 200 mil investidores, a gente teve um outro congresso, foi muito maior, quiser acompanhar, continuar acompanhando o excelente trabalho que muita gente boa tem feito para que esse mercado se desenvolva. E você é uma delas, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Arthur. E pode me cobrar, vamos voltar agora, só vou voltar quando no gráfico aí a gente bater a máxima histórica. Máxima histórica de mais de 105 mil. Mais de 105 mil investidores em bolsa seria um sonho nosso. Investidores em fundos imobiliários na bolsa, né, seria um sonho, porque eu acho que é uma categoria de investimento que gera renda, tem menos volatilidade, tem o dividendo mensal. É uma categoria que deveria atrair mais gente na minha percepção, existe um desconhecimento. Existem 2 tipos de pessoas, que não conhecem fundos imobiliários e as que conhecem e gostam. Né? Então, vamos trazer mais gente para conhecer. Para conhecer. Tá anotado, hein? Quando bater mais de 105 mil, te chamo de novo. Vamos vir aqui. Muito obrigado. Para você, um grande abraço, um excelente final de semana e até sexta-feira que vem, hein? Até lá.